Gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje estará ministrando no quadro Momento Palavra o nosso querido irmão Genilson Henrique. Então assista este vídeo até o final e seja abençoado por Deus. Também não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal e deixar o seu like. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Neste momento, estamos começando o nosso quadro Momento Palavra. E nesta oportunidade, eu gostaria de convidar você para fazer conosco uma leitura de um texto da Palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 23. Você que tem uma Bíblia pode nos acompanhar nesta leitura. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido irmão e amigo que está nos acompanhando aqui nesse momento de reflexão da palavra do Senhor, nós gostaríamos de falar nesta oportunidade com você a respeito do assunto graça e misericórdia. Duas palavras que geralmente nós utilizamos no nosso dia a dia, fazem parte do nosso vocabulário, mas que nesta oportunidade, biblicamente, nós gostaríamos de compartilhar com você e direcionar caminhos para que você, juntamente conosco, possa aplicar a cada dia essas palavras em sua vida e assim podermos, então, viver uma vida melhor. Então, em Romanos capítulo de número 6, versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala a respeito de alguns assuntos e aqui em Romanos capítulo de número 6 ele fala da liberdade que nós temos em Cristo e que essa liberdade que nós temos em Cristo não nos garante ou não nos libera completamente para a prática do pecado. E então ele vai mostrar e vai dizer que quem faz opção por caminhar pelo caminho de pecado, ou faz opção por viver uma vida completamente no pecado, vai ter um fim não muito interessante, vai ter um fim afastado de Deus, longe de Deus, sem paz e sem salvação. E aqui em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23, o apóstolo Paulo ele está encerrando esse capítulo com esta frase, e eu gostaria de falar com você, dentro desse versículo, a respeito de graça e misericórdia. Nós geralmente falamos a respeito de misericórdia, nós oramos pedindo a Deus misericórdia. A Bíblia está cheia de textos que falam a respeito de misericórdia, mas o que vem a ser exatamente misericórdia? Nós vemos na tradução dos dicionários teológicos que misericórdia é o mesmo que compaixão. E misericórdia trata-se da disposição de Deus para socorrer os oprimidos e perdoar os pecados. Então, primeiramente, misericórdia é o mesmo que compaixão, ou seja, quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, quando nós sentimos a dor da outra pessoa, quando nós nos colocamos no lugar dela e sentimos as mesmas dores, nos sentimos naquela mesma posição ou naquela mesma condição. Você deve lembrar várias vezes dentro da Bíblia Sagrada que a Bíblia vai dizer que Jesus, movido de íntima compaixão, ele fez muitas coisas. Nós temos como, por exemplo, o caso da viúva de Naim, que Jesus,
Ao olhar ela naquela situação, chorando muito, a Bíblia vai dizer que Jesus, movido de íntima compaixão, ou seja, ele se colocou no lugar dela, sentiu a dor dela, e quando isso acontece, quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, sentimos a dor da outra pessoa, a nossa atitude em relação a essa pessoa, ela muda. E mudando as nossas atitudes, nós conseguimos mudar muita coisa. Então, em relação a Deus, a misericórdia trata-se da disposição de Deus para socorrer os oprimidos e operar e perdoar, melhor dizendo, os culpados. E por meio dela, por meio da misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. Em Romanos capítulo 6, 23, quando nós lemos, o começo do texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Se nós substituirmos aqui a palavra salário por pagamento ou retribuição, que é o que significa salário dentro do nosso contexto, e você sabe bem disso, você trabalha o mês inteiro, não sei como você recebe o seu pagamento, se é semanal, quinzenal ou mensal, mas no final do seu trabalho você é remunerado, você é retribuído por causa do serviço prestado. Então o apóstolo Paulo, ele pega exatamente esse exemplo simples da nossa vida e ele diz para os crentes ali: olha, assim como vocês trabalham nas lavouras, assim como vocês trabalham negociando, comprando, e no final vocês têm uma retribuição por causa desse trabalho, saibam que, por causa do pecado de vocês, também há uma retribuição, também há um pagamento, também vocês vão receber por causa desse pecado. E nós vamos ver que aquilo que se recebe por causa do pecado é muito ruim. Nós vamos ver que aquilo que se recebe por causa do pecado é algo que nenhum de nós quer receber por causa de coisa alguma. Ele diz, porque o salário, o pagamento, a retribuição por causa do pecado é a morte. O apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que nós merecemos por causa dos nossos pecados é a morte. Mas, se tratando a respeito de Deus em relação a nós, Deus vai se apresentar na Bíblia como um Deus misericordioso. Deus vai se apresentar na Bíblia como um ser que, apesar de ter todo o poder, toda a autoridade, ser Ele o próprio autor de todas as coisas, da criação do universo, da criação da vida, da criação dos seres humanos, Ele se relaciona conosco e através desse relacionamento, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Ele se revelou através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a essa terra, Ele veio sendo 100% homem, 100% Deus, sofreu aqui nesta terra, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele sentiu cansaço. O apóstolo Pedro vai dizer que todas as tentações que nós sofremos aqui nessa terra, Jesus também sofreu, mas em momento nenhum Ele pecou. O apóstolo Pedro vai dizer que Ele foi provado em tudo, foi tentado em tudo, mas sem pecado. E nós louvamos a Deus porque, através de Jesus, nós podemos conhecer a Deus e podemos conhecer a Deus, e também nós temos alguém que pode nos ajudar quando o pecado estiver tentando sufocar a nossa vida, quando o inimigo estiver tentando de todas as maneiras fazer com que nós venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos Jesus como nosso exemplo maior, aonde Ele foi tentado em todas as coisas e por isso Ele pode nos ajudar em todos os momentos. Esse Jesus, esse Deus que
são misericordiosos, a palavra do Senhor vai mostrar, e aqui no significado de misericórdia que nós lemos, nós dissemos que por meio da misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. Então, uma vez que Romanos 6:23, a parte A, diz que por causa dos nossos pecados nós merecemos a morte, Deus entra em cena e através da sua misericórdia Ele nos socorre, Ele perdoa os nossos pecados, Ele tem compaixão de nós, Ele não deixa que nós sejamos consumidos por causa dos nossos pecados. É o que o profeta, melhor dizendo, Jeremias, vai falar em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, dizendo que as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E isso, na prática, para as nossas vidas, vai funcionar e implicar exatamente no nosso relacionamento com as outras pessoas. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para a gente fechar esse raciocínio, mas agora eu vou introduzir aqui o conceito de graça para que nós possamos analisar todos os versículos e posteriormente nós fazermos um encerramento. Uma vez que a misericórdia é a disposição de Deus para socorrer e perdoar os culpados, aonde por meio dela Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, a graça é o favor imerecido de Deus para com o pecador. É a bondade para quem apenas merece o castigo. E por meio da graça, Deus nos dá o que nós não merecemos. Olha que interessante. Uma vez que por meio da misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, através da graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E isso está no texto em que nós lemos. Romanos 6:23, a parte A diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, por causa dos nossos pecados, nós merecemos a morte, mas Deus não nos dá aquilo que nós merecemos porque Ele é misericordioso. Mas Deus também é gracioso. O versículo continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, através da graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos dá, no caso aqui do texto em que nós lemos, Ele nos dá a vida eterna por Cristo Jesus. Então, merecíamos a morte, mas Ele resolveu nos poupar e nos dar a vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, eu tenho certeza que você tem experimentado a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida. E a palavra de Deus vai nos mostrar que nós precisamos não somente experimentar a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, como também nós precisamos praticar graça e misericórdia, porque são atributos pertencentes a Deus, mas que Ele também compartilhou conosco. Nós temos graça, nós temos misericórdia e podemos exercer isso em relação às outras pessoas. Para exemplificar, como eu falei, um exemplo prático, nós temos em Lucas, capítulo de número 10, versículos de número 25 ao 37, aonde você conhece como a parábola do bom samaritano, onde nós temos ali Jesus diante de uma multidão e um certo doutor da lei se levanta perguntando para Jesus, Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele com uma pergunta, perguntando para ele o que está escrito na lei. Ele repete o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus diz, olha, faça isso e viverás. Mas ele, querendo se justificar, ele pergunta para Jesus, dizendo, Senhor,
E quem é o meu próximo? Aí é então que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, que é a parábola de um homem que cai na mão dos salteadores, que são os ladrões, os bandidos daquela época, e eles então roubam aquele homem, espancam aquele homem, deixam ele meio morto, e Jesus vai dizer que o homem fica lá jogado no chão, agonizando, prestes a morrer. E naquele caminho que aquele homem está, Jesus vai dizer que passa um sacerdote, vê a situação, mas então passa de largo, não ajuda. Depois vem um levita, olha a mesma situação, passa de largo e ele não ajuda. E aqui nós vemos que tanto o sacerdote quanto o levita, eles têm misericórdia, mas eles não exercem essa misericórdia. Eles não têm compaixão, eles não se colocaram na condição e na situação que aquele homem estava, mas resolveram fechar os olhos e então fazer de conta que não viram o homem naquela situação difícil e foram embora ao seu caminho. Mas Jesus vai dizer que um samaritano veio, olhou o homem, colocou azeite, atou as suas feridas, levou ele para uma estalagem, pagou as despesas daquele homem, foi embora e deixou pago mais algumas diárias e prometeu dizendo, olha, se você gastar para o dono da estalagem, se você gastar mais alguma coisa com ele, quando eu voltar, eu vou pagar. Então, Jesus conta essa história e ele fecha perguntando para aquele doutor da lei, qual desses três parece para você o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí você vai se surpreender no versículo 37, que o doutor da lei vai dizer, o que usou de misericórdia para com ele, ou seja, o que se colocou no lugar dele, aquele que tinha misericórdia e então exerceu, viu o próximo numa situação difícil e ajudou, estendeu a mão, tentou ajudar e resolveu o problema ali. Então, Jesus disse, vai e faze da mesma maneira. Então, Jesus encerra com um exemplo prático, dizendo que nós precisamos, assim como aquele homem que exerceu misericórdia, teve compaixão, nós precisamos fazer também da mesma forma. E nós precisamos, você que está me ouvindo, pegar essa palavra misericórdia e essa palavra graça e aplicarmos todos os dias em nossa vida em relação às outras pessoas. Você tem observado quanto Deus tem sido misericordioso com você? Você tem observado quanto Deus tem sido gracioso com você? Na misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E na graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, que nós possamos fazer assim também com as outras pessoas. Quantas vezes alguém, algum parente, algum familiar levanta um pouco a voz, nos fala muitas coisas, comete contra nós alguns erros e nós não nos colocamos na situação daquela pessoa, não temos misericórdia, não temos compaixão e nós damos para a pessoa aquilo que ela merece ali naquele momento, uma vez que Jesus faria completamente diferente. Então, nós precisamos agir com graça, agir com misericórdia, para que nós possamos melhorar o nosso relacionamento com as outras pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe e abençoe você que está ouvindo essa palavra e que nós possamos, então, pegar a misericórdia, a graça, entender que nós recebemos graça e misericórdia da parte de Deus, que Deus é misericordioso e é gracioso para conosco e Ele espera de nós que nós sejamos também para com as outras pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço esta oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.